deu ruim. E aí, como é que o Congresso, que agora não, o Planalto tá vendo isso daí, a presidência? CNN aqui já disse, e eu acho que é por aí mesmo, que o Planalto comemora e vê jogo zerado em eleição no Congresso. Zerou, sabe? Maia aí, cara. Mas não vai ser um cabo eleitoral forte aí pro candidato dele, mas não é o Maia. Era o maior problema. Se lembra, o governo, olhando a questão do Maia, o governo tava pensando assim que era capaz de perder os dedos e os anéis. Eles estavam tentando pensar num cenário que, cara, não vai mais precisar entregar os dedos. Tá muito mais fácil agora. Sem o Maia é muito mais fácil. Se você se pergunta por que com o Maia era mais difícil, porque o Maia, ele consegue agrupar todos os votos da esquerda. Ele não tem problema de comunicação com a esquerda. Ainda que o pessoal votou contra a reeleição dele, ele não tinha problema, ele se comunica com todos. Ciro Gomes foi um dos principais interlocutores do Maia. A entrevista clássica no Edessade mostrava isso. O Maia consegue todo mundo de lá, ele tem esse trânsito que ele tanto gosta de mostrar com o MDB, com o PSDB, só que agora o Maia tá de fora. E os candidatos que estão, gente, nenhum, caso vença, ainda que não seja o candidato do governo, não é tão ruim contra o Rodrigo Maia. Pelo menos não aparenta ser. Aí você vê que o Palácio do Planalto comemorou o resultado do julgamento, que barrou a possibilidade de que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, possam ser reeleitos para os cargos no dia 1º de fevereiro. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, com quem a CNN conversou, avaliaram que o STF percebeu que a decisão que permitisse a recondução iria gerar um desgaste muito grande para a corte, uma vez que a Constituição é clara em vedar essa possibilidade. A leitura é que houve um recuo por parte dos ministros do STF diante de críticas que vinham sofrendo nos últimos dias e que o jogo nas duas casas agora está zerado. Cara, tá zerado, ninguém sabe. Para o governo, apesar de Alcolumbre, com quem o Planalto tem boa relação, está fora, assim, o Alcolumbre está fora, tirar Rodrigo Maia era o principal objetivo. E a gente vem mostrando isso daí há muito tempo. Você não acha matérias do governo se preocupando em vencer o Senado, não tem. Por quê? Porque o governo não tem uma base forte no Senado, não tem uma base forte. O governo sabe que é mais fácil buscar na Câmara. E se o governo vence na Câmara, é na Câmara que os projetos são pautados. É através da Câmara que as comissões são feitas. Questão do orçamento começa, tudo se começa na Câmara. Ou seja, não adianta você ter o Senado e nada chegar. Tá tudo travado na Câmara. Você tem a Câmara, ainda que o Senado não paute, você já começa a colocar pressão. Fala, amigo, a Câmara já aprovou. Adiante. Então, como perdeu, beleza, a gente não sabe como é que vai ser agora, mas o mais importante era tirar o Rodrigo Maia. Acabou. Não que o Alcolumbre seja um nome bom. O governo achou que era um problema que estava resolvido. Já sabe o tamanho do problema, já lidou com o Alcolumbre, fala que deixa um pouco melhor. E não acho que tem uma boa relação, como a CNN diz, né? Com o que o Planalto tem boa relação. Acho que a relação com o Alcolumbre, assim, dá pra dar bom dia sem, sabe, ter que tomar um sorrisal. Além disso, interlocutores do presidente dizem que Bolsonaro se fortalece nesse processo, uma vez que o grupo que se uniu contra ele, com aval de parte do judiciário, se fragilizou. E realmente, o grupo aí que estava em torno de Maia, cara, deu enfraquecida, né? Parece que o STF não tá do lado do Maia. Então, Planalto, 1-0 pro Planalto. 1-0 pro Planalto, coisa tá ficando interessante. E aí, olha só. No Senado, a avaliação de que o MDB irá se movimentar para tentar retomar o posto. Na semana passada, a CNN já havia revelado esse movimento. Agora, com a decisão do STF, ele ficará mais explícito. Da bancada, desponta como cotados o líder do partido, o Eduardo Braga, o do governo no Congresso, Eduardo Gomes, e a presidente de Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Cara, Simone Tebet, pelo amor de Deus, não. Essa ia criar muito problema. Esse aqui é o nome complicadíssimo. Mas quem também tá correndo por fora aí do MDB é o Renanzinho. Renan Calheiros, não tá aí, mas ele tá correndo por fora já. O Braga, dentre esses três aí, eu acho que o Braga eu colocaria em segundo lugar. O Eduardo Gomes é o cara que é mais realmente próximo ao governo, até porque é o líder do governo no Congresso. Conversei com o pessoal, pensei, cara, existe alguma possibilidade, vocês acham? Hoje eu tô aqui, short como sempre, né, cara? Dou aquela cruzada de perna, que eu vou até mostrar o short, porque tem gente que não acredita, ó, até aqui, ó, um short preto. Vou botar aqui a mão atrás, ó, pra você ver aqui, ó, um short preto, ó. E acho que o cara tá fazendo um vídeo de cueca. Mas perguntei, falei, cara, você acha aí que existe alguma possibilidade do Eduardo Gomes realmente
E o cara falou que ó, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Ele acha que o governo até poderia, sabe, emplacar um nome como esse. Agora pergunta, o que é que vai ter que dar em troca? E se a troca seria vantajosa? Então, quem sabe o que? Ter as duas casas, com relativamente aliados, e tem as duas casas na mão. E aí? Vale a pena? Mas ele acha que tem um custo alto. Acha que tem um custo muito alto aí emplacar o nome do Eduardo Gomes. Na Câmara, o governo considera que o líder do progressista, o Arthur Lira, o preferido do governo, está bem colocado, mas não tem a eleição garantida. Será necessário ver como Maia irá se reposicionar diante da derrota do STF. E você deve lembrar que Bolsonaro tinha lá aguardado um plano B, C, inclusive em abril até pensava em apoiar o Marcos Pereira do Republicanos, que até agora não declarou em que ele vai apoiar. E aí você vê, né, Rodrigo Maia, o pessoal fez questão de falar, ele botou aqui, ó, em dia 7 de novembro, que a vitória do Biden lá restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. Parabeniza o presidente eleito e, em nome da Câmara dos Deputados, reforça os laços de amizade e cooperação entre as duas nações. E aí ela fala assim, um primeiro-ministro fake, bye bye. E o Gil Diniz diz, ó, vai ficar sem a presença da Câmara e sem o presidente eleito do lado de lá. Restará se esconder em alguma secretaria na cidade do Rio de Janeiro e evitar pegar voos comerciais. Gente, imagina o Rodrigo Maia. Ele não vai poder mais usar o jatinho da FAB. Rodrigo Maia não vai poder mais usar o jatinho da FAB. Imagina o Rodrigo Maia sendo recepcionado pelo povo brasileiro. Rodrigo Maia, sua cara é bem conhecida, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, você vai receber todo o amor do povo brasileiro por tudo que você fez. Eita, rapaz, eu sei que vocês já estão ficando se empolgando, né? Tá todo mundo aí doido pra se encontrar com o Rodrigo Maia, pra apertar a mão dele, pedir dar os obrigado, parabéns, pedir um autógrafo. E Rodrigo Maia, tá todo mundo esperando esse dia, né? Todo mundo esperando o dia do verdadeiro Fora Maia. E aí, o Marcos Pereira, que não tinha se posicionado, tava esperando, monitorando, inclusive, a candidatura do Lira. Gustavo Maia fala o seguinte, ó, assim reagiu o vice-presidente da Câmara dos Deputados à decisão do STF de barrar a reeleição de Maia e Alcolumbre. E deixa uma pergunta, será candidato? E ele diz, serei. Ele falava lá do artigo tal, que não podia se reeleger. Depois ele vai e fala, ó, serei porque estou dialogando com as colegas e sinto que há uma busca por renovação. Óbvio que estamos em um grupo político e tenho convicção que poderei ser candidato deste grupo. Candidato deste grupo. Vocês sabem qual é o grupo que ele está falando? Ele está mais pro lado do governo. É só avaliar duas coisas. Ele vai tentar realmente ver assim se ele consegue emplacar o nome dele. Mas na verdade, aqui é aquela questão seguinte, né? Tá se precificando. Agora que o Maia não vai mais, o passe dele aumenta. O passe aumentou, cara. Assim, pô, Bolsonaro, é o seguinte, né? O Maia não vai mais. Eu posso, quem sabe aí, né, pegar uns votos, porque o pessoal do Maia vai votar em mim, do MDB, do PSDB, Cidadania, PV, uma parte da esquerda, sabe? E aí, cara, eu posso não concorrer. Ou eu posso concorrer pelo seu lado. E aí? Qual é a negociação agora? Vai rolar uma negociação. O preço do passe tá elevando. Mas, independente disso, é o Republicanos. Partido dos filho do presidente, do Carlos, do Flávio. E, inclusive, Bolsonaro já vem se aproximando desde abril com Marcos Pereira, visando um possível candidato para presidente da Câmara. E Bolsonaro falava, foi inclusive no vídeo antes que eu mostrei, falava assim, não, no final dos dias vai ser decidido de acordo com lealdade e viabilidade. Entre o Marcos Pereira e o Rodrigo Maia, cara, aparentemente, tudo indica que é melhor o Marcos Pereira. Tudo indica. Se vai ser, a gente não sabe, mas tudo indica. Pastor aí, né, tá de licença, tudo. Bancada evangélica. Vamos ver. E aí você vê aqui, ó, CNN Brasil. Brasília Rodrigues. Candidatos à cadeira de Rodrigo Maia na Câmara saíram em defesa da decisão do STF que barrou a eleição no Congresso. Aí todo mundo saiu em defesa, todo mundo querendo se colocar, e agora vai ser a briga interna para saber quem será o candidato que vai herdar os votos do Maia. Candidatos à cadeira de Maia saíram em defesa da decisão do STF. Na noite deste domingo, o deputado Fábio Ramalho, do MDB, acredita que consegue reunir apoio de pessoas de direita, esquerda e do centro. Ele não recusa o debate de convocar uma nova constituinte para reformular algumas regras do texto. Complicado.
mas conclui que as atuais foram respeitadas pelo STF nesta noite. Integram a lista de virtuais candidatos agora Baleia Rossi, Bivar, Aguinaldo Ribeiro, Elmar Nascimento, Arthur Lira, sendo este último carimbado como nome do Planalto. Cara, eu não consigo... Desses nomes aqui, Elmar Nascimento, eu fico assim, eu não sei muito bem qual seria a relação dele. O Baleia Rossi, Bolsonaro também buscou ter uma aproximação. Bolsonaro, principalmente você deve lembrar na parte lá do Líbano, ele mandou o Temer. Ele falava lá, mandou uns acenos, o Baleia Rossi falou, não, a gente entende tudo, obrigado, mas ó, cada um no cada lugar, não acho assim que eu tô te apoiando de 100%, mas segue o jogo. É melhor, aparentemente, sabe, não é pior do que o Maia, aparentemente. O Bivar, o Bolsonaro vinha bem conseguindo dialogar, inclusive vinha refletindo sobre PSL, mas na verdade, até o momento, as decisões se o governo conseguir trazer PSL e republicanos, já ganhou, tá reeleito, pode esquecer aí e bola pra frente. Vamos ver. O governo tá olhando sobre isso desde 2018. Quem assistiu o vídeo de ontem viu. E aí no Senado, ninguém esperava uma eleição sem Davi Alcolumbre. Todo mundo já dava como certo que Davi Alcolumbre estava reeleito. Mas também não há surpresas quanto às principais forças que devem agora se erguer. Quem deve ser? Com a palavra, o MDB, onde há Eduardo Gomes, Eduardo Braga e até Renan Calheiros no banco de espera. Então, você tá vendo aí que o nome desses três tá em alta. Fica aqui de olho no Renan, porque era o nome que o governo via com muito temor que pudesse vir aí, né, caso o Alcolumbre não fosse. O governo estava tentando evitar o Renan Calheiros. Não sei. Complicado. E aí, Veja diz, né? Quem ganha com o fim do sonho de reeleição no Congresso? Ainda que não tenha conseguido levar adiante o sonho de reeleição, Maio Alcolumbre seguirão fortes como cabos eleitorais. Neste ponto, quem virtualmente sai na frente é o MDB, que já ensaiava articulações para disputar a presidência do Senado, e que na Câmara tem Baleia Rossi, um dos nomes capazes de aglutinar forças contra o candidato governista, o Arthur Lira. O maior argumento para a reeleição de Maia e Davi é evitar que o governo leve a pauta do Congresso à distorção política vista no Executivo. Isso aí acaba continuando ser o fator que guiará um bloco relevante de parlamentares nesse processo. O que tem de interessante nessa matéria aqui é o quê? O pessoal quer evitar que o governo leve a pauta do Congresso à distorção política vista no Executivo. Tradução, né? Distorção política. Esse governo ideológico de Bolsonaro, conservador de direita. Eles não querem que essas pautas sejam levadas ao Congresso. Eles já estão avisando, gente, que se até agora não veio, foi porque o Maia ajudou a segurar. Se até agora não veio, foi porque o Maia ajudou a segurar. Tá interessante, tá ficando interessante.